Fala galera, tudo bem? Saudações para ti que está comigo, tá? Mais uma aula aí. Você está com o Marcelo Galvão, você está na matéria de História, né? Vamos lá. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre esses caras aqui, ó. O Egito Antigo. É isso aí. O que é isso? Né? O Egito Antigo, então, pessoal, o Egito é considerado a primeira civilização, o primeiro reino unificado da história, né? Que se tem notícia, né? Então, o primeiro reino unificado da antiguidade foi o Egito Antigo. Vou até anotar isso aí para ti não perder. Tá? O Egito Antigo foi o quê? Ó, foi o primeiro reino unificado, primeiro reino unificado. Não sei o que quer dizer esse unificado. Não. O que é? Falando unificado, o que isso tem a ver? Quer dizer o quê? Significa que existia um poder centralizado em uma pessoa, tá? E um cara chamado quem? O faraó, tá? Entendeu? Então, o poder foi o que? Unificado nas mãos de quem? Nas mãos de um cara chamado faraó. Faraó, casa grande, né? O faraó, ele que unificava. Quem foi o primeiro faraó no Egito Antigo? Vou colocar para ti aqui também, ó. Considerado o primeiro faraó, esse foi considerado o primeiro faraó no Egito Antigo. Esse cara aqui é chamado Menes. 3.200 por volta, né? 3.200 antes de Cristo. Menes ele unificou os dois territórios, do Alto e do Baixo Egito, né? Menes é o responsável por unificar os reinos. Não consegue, não vai sair daqui do que eu vou ficar contigo. Olha aí, ó. Menes aqui, ó, ele foi responsável, ó, aqui, ó, ele unificou os reinos do Alto e Baixo Egito, né? Vou abreviar aqui, tá bom? Reinos do Alto e Baixo Egito, né? Lembra disso, tá? Então, abreviei aqui, reinos do Alto e do Baixo Egito. Ele unificou esses dois reinos aqui. Por quê? Antes de se formar esses reinos aqui, pessoal, para você ter uma ideia, reino do Alto e do Baixo Egito, ó, tá? Esses reinos aqui, eles eram divididos em pequenos vilarejos, em nomos, tá? Então, antes da formação dos reinos do Alto e Baixo Egito, né? Antes dos reinos aqui, ó, os reinos, tá? O território, vou abreviar também, ó, o território do Egito, tá? Era formado por esse, vamos dizer aqui, ó, nomos. Beleza? E o que eram nomos? Os nomos eram comunidades familiares, tá? Eram comunidades onde a família, né, tinha um líder, né, e tudo tal, né? Tinha um líder, cara. Essa comunidade familiar aqui, ó, nomos, era liderada por um cara chamado nomarca. Tinha um líder, né? Tinha um líder chamado de nomarca. Tá? Quem era o líder, né? Então, o líder da comunidade familiar aqui, ó, o líder era o nomarca. Então, o nomarca geralmente era o homem mais velho e ele estava associado a essas relações. Então esse nomarca, alguns nomos, no caso, se desenvolveram melhores que outros, devido a várias condições, né? As climáticas e toda a questão da própria terra, tá? Então, alguns nomos se deram melhor que outros. Então, esses nomos eles foram se unificando em dois reinos, no Baixo Egito, na parte mais ao sul do território, não é isso? E do Alto Egito, né? Aqui é investido, né? O Alto ficar na parte sul e o Baixo na parte norte do território, né? O Baixo Egito estava mais próximo do mar Mediterrâneo, tá? E é claro, esses nomos aqui, eles eram liderados por esse indivíduo, tá?
que é claro, uns se deram melhor que os outros, porque as comunidades egípcias elas foram se formando ao longo de um rio, certo? Qual é o nome desse rio? O rio Nilo. Então, o rio Nilo, tá? Foi fundamental para que o reino do Egito pudesse sobreviver. Sem o rio Nilo, Egito seria o que? Impossível. Então o rio Nilo aqui, pessoal, ele foi fundamental, né? Ele foi fundamental para o reino do Egito, né? Para o reino do Egito antigo, sem o rio Nilo. Então o rio Nilo foi fundamental para o reino do Egito. Sem o rio Nilo não teria sido possível o quê? Não teria sido possível a existência dessa grande civilização, que foi a civilização egípcia governada pelos faraós, né? Um outro ponto aqui interessante, né, é que o faraó, né, esse rio Nilo, que era considerado um deus, né, aí a gente começa falando aqui sobre a questão da religião. A religião no Egito antigo, ela era, como era essa religião? Essa religião, ela era politeísta e antropomórfica. Ela era politeísta e antropomórfica. Que nome enorme, né? Ela era politeísta e antropomórfica. Politeísta porque acreditava em vários deuses. Esses deuses estavam ligados à natureza. O próprio Nilo era um deus, o sol era um deus. E antropomórfica porque os deuses, eles eram, antropo vem de homem, né? Esse homem modificado, metade homem, metade animal, né? Antropomórfica, antroposomórfica, como chamava, né? Antropomórfica porque esses deuses eles eram modificados, homem, metade animal e tudo, né? Então essa religião egípcia, ela era diferente, né? Tá? Mas a maioria dos povos daquela época eles eram o que? Politeístas. Outro ponto que você vai notar era com relação ao governo. O governo do Egito era um governo teocrático, tá? Então o governo no Egito, com relação ao governo, não vou colocar governo do Egito, só vou colocar aqui governo. Você já sabe que é no Egito, tá? O governo, ele era o quê? Ele era uma teocracia, tá? Teocracia. E o que é uma teocracia? Teo vem de Deus, né? E cracia vem de governo, né? Do grego. Então, essa relação da teocracia é o seguinte: o rei, o faraó, né? Ele era considerado um deus na terra. Então, onde é um governo onde a religião ela vai estar intimamente ligada à questão da política, né? Onde a própria religião é que vai fundamentar a relação política e de governança daquele território, né? Então, a teocracia é exatamente isso, né? Um governo onde os seus representantes, os seus líderes, eles são considerados deuses, tá? E é claro, como tal, dizer não ao faraó era a mesma coisa que dizer não a um deus, né? Tanto que as pirâmides, as três principais, né? De Quéops, Quéfren e Miquerinos, né? Que foram três faraós aí diferentes. Elas foram construídas por quê? Porque a pirâmide era uma sepultura, né? Para quem? Para o faraó. Então o faraó disse: eu quero uma pirâmide para quando eu for para o outro mundo, né? Porque eles acreditavam na vida após a morte. Tanto que a mumificação, que é essa técnica de conservação do corpo no Egito, é exatamente por isso, né? Que eles acreditavam que precisavam do corpo na outra vida, então tinha que conservar o corpo, a mumificação, a múmia, né? Então esses três, dizer não a um Deus, era a mesma coisa que dizer não ao faraó, né? Por quê? Então a mão de obra também, né? A mão de obra, ela era o que? Escrava, pessoal. Então o escravo aqui, ele tinha um papel relevante aqui. Então o escravo no Egito Antigo, é isso aí, tá? Então quando você fala desse escravo no Egito Antigo, lá na própria Bíblia narra um episódio no livro do Gênesis, né? já nas partes finais,
narra sobre o José do Egito, né? Ele era um hebreu, ele acaba sendo vendido como escravo e tudo, e ele acaba se tornando vizir. Eu já falo sobre as classes sociais, né? Que o Egito era dividido em classes sociais, né? Tá? Havia classes sociais, né? Que a sociedade era dividida em classes sociais, tá? No Egito Antigo era assim. E aí ele se torna vizir, e depois o povo dele que vai para o Egito como convidado se torna escravo, né? Que é o povo hebreu. Aí já é outra história que fala sobre Moisés, sobre o êxodo, quando os hebreus saíram do Egito. Mas o povo hebreu se torna escravo no Egito Antigo, né? Então a escravidão fazia parte dessa questão. A sociedade egípcia era dividida em classes sociais, exatamente. Quando eu falo de classes aqui, significa o quê? Significa que existia a elite, né? Existiam as classes intermediárias e a classe mais baixa, que eram os escravos. Na elite existia o faraó e a sua família, a elite da elite, né? Por assim dizer, de um modo bem simples. Existia o vizir, que era o braço direito do faraó, um cargo de suma importância. Eu até disse que o José do Egito, ele foi vizir, né? Existiam os escribas eram os responsáveis pela escrita, né? Então, um detalhe aí interessante é a escrita hieroglífica, né? Que ela só foi decifrada, né? Já no século XX, né? Até no século XIX, desculpa, né? No século XX foi o século passado. No século XIX, Jean-François Champollion, né? Ele, a partir das expedições de Napoleão Bonaparte no Egito, eles encontraram a pedra de Roseta, e a partir daí ele conseguiu, passou mais de 15 anos, aí, em torno de 20 anos, tentando decifrar a escrita hieroglífica do Egito Antigo, né? Até o século XIX, via os hieróglifos, né? Com aquela escrita simbólica, né? Imagens e tudo, e desenhos onde tenta transmitir uma mensagem, mas até o século XIX ninguém sabia bem o que era. Então, Jean-François Champollion, ele conseguiu decifrar a escrita egípcia, trazendo um leque de informações sobre o que era o Egito Antigo, tá? Beleza? Só no século XIX, viu isso aí, ok? Então a escrita hieroglífica era um domínio, né? Uma escrita sagrada. Os hieroglifos eram escritas sagradas para os egípcios, né? Então, perfeito, pessoal. Lembrando que a agricultura fazia parte também da questão comercial, né? O comércio, tá? Eles realizavam o comércio. Lembra dos berbers, como eu disse? Os berbers tinham uma grande relação aí com o povo do Egito, mas um detalhe, tá? A agricultura, através do rio Nilo, ela foi fundamental para a sobrevivência do Egito Antigo, tá? Meninos e meninas, o Egito Antigo, a gente está só começando a falar dessa grande civilização para a humanidade. Um beijão, e a gente se vê quando? A gente se vê nas próximas aulas. Não esquece de se inscrever no canal, dar o like na aula e ativar o sininho. Tranquilo? Beijão, tchau, tchau. Fui!